Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Hoje vamos estar falando sobre uma parábola que Jesus trouxe para nós, que se encontra no Evangelho de Lucas 16. Lucas 16, versículo 19. Vamos estar falando sobre a parábola do rico e o Lázaro. Alguns estudiosos dizem que não é simplesmente uma parábola, foi algo que aconteceu por Jesus colocar o nome de um personagem aqui. A gente vê em outras parábolas que ele não usa nenhum nome, e nesse aqui ele colocou o nome de Lázaro no mendigo. Então alguns estudiosos dizem que isso aconteceu. Em Lucas 16, 19 diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixava um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía na mesa do rico, até os cães iam lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado, e ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma em que desejam passar do lado para o seu ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, Pai, mande Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormenta. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependerão. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, eis aqui a minha vida, Pai, pois eu coloco diante da Tua presença, para que seja transmitido para a Tua igreja, Pai, a Tua mensagem. Que antes de sair as palavras da minha boca, possa sair da boca do Senhor. Que eu possa ser um instrumento, um canal de bênção para a Tua igreja, para transmitir a Tua verdadeira mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Pode se sentar. Aqui no Evangelho de Lucas, há uma parábola que não se encontra em outros evangelhos. Há essa parábola onde Jesus trouxe sobre alguém que era muito rico, e também ali tinha alguém que era mendigo, que sofria, que era pobre.
era pobre e ainda tinha uma doença, onde até os animais vinham lamber suas feridas. Aqui, Jesus queria trazer uma mensagem para aquele povo naquela época, uma mensagem para a tua igreja até os dias atuais. Como eu disse para vocês no começo dessa palavra, alguns estudiosos dizem que essa mensagem de Cristo não é simplesmente uma parábola, mas algo que aconteceu. E também tem algumas outras linhas de estudo que diz que naquela época, como Israel ela estava sendo administrada, governada pelo Império Romano, tinha também muita influência de costumes gregos. Aquele povo tinha alguns costumes de adorar outros deuses e também de costumes de pessoas ouvir pessoas que já morreram e revelar isso daí para as pessoas. Até hoje acontece isso, né? Pessoas que falam que teve relação com alguém que já morreu, né? O espiritismo é muito forte em relação a isso. E dizem que aquela pessoa que morreu vem transmitir uma palavra. Então aqui, Jesus contou uma história. Uma história que os estudiosos dizem que não foi a primeira vez que foi ouvido falar. Por causa dessa influência que tinha por outros governos, por outras culturas, dizem que essa mensagem já havia sido falada outras vezes. Mas aqui Jesus mudou algumas versões e mudou o final para mostrar para aquelas pessoas que não tem como uma pessoa que já morreu falar com alguém que está vivo. Vamos estar destrinchando os versículos em diante para vocês poderem entender isso melhor. Essa mensagem de Jesus estava contando, era para afrontar as tradições gregas, afrontar esses costumes que existiam naquela época. Então aqui no versículo 19 diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Eu quero trazer para vocês que a riqueza não tem relação nenhuma de a pessoa ser rica vai ser diretamente no inferno. E também uma pessoa pobre vai ser diretamente salva dos céus. Isso não tem relação nenhuma obra nossa pode trazer a nossa salvação, mas assim a graça do Pai em Cristo Jesus nós podemos ser salvos. E aqui diz que esse homem rico que se vestia de púrpura, linho fino e vivia no luxo todos os dias. Esse homem que Jesus, diferente com o mendigo Lázaro, ele não deu importância nenhuma de trazer um homem. Ele disse que era um homem rico. E aqui diante do seu portão, fora deixava um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Aqui tinha dois grupos diferentes. Um rico que tinha tudo que ele podia ter, ele tinha naquela época, e um mendigo que não tinha nada. E ainda por cima ele tinha uma doença chamada Chagas, onde vinham os cães lamber as suas feridas. Às vezes esse mendigo está nessa vida, nessa dificuldade, por causa dessa doença. E aqui Jesus deixa bem claro a diferença que tinha de uma pessoa para outra. Aqui, o maior pecado desse rico, desse homem rico,
não foi cumprir o mandamento de Jesus, deixou da tua igreja, o mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse rico, ele teve outros pecados. Aqui traz que ele era avarento, traz a arrogância, traz a prepotência, mas o maior pecado aqui foi de ele não ter amado o próximo. Aqui diz que um portão separava um do outro, separava a abundância daquele que não tinha nada, daquele que sofria com uma doença e não tinha nada. No versículo 22 diz assim: chegou o dia em que o mendigo morreu. Esse dia vai chegar para mim e para você. Esse dia vai chegar para todas as pessoas. O dia da morte. Vai chegar para quem é rico, para quem é muito rico, para quem é pobre, para quem é muito pobre. Esse dia vai chegar para todos nós. Aqui a palavra de Deus diz: chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu, e foi sepultado no aço onde estava sendo atormentado. E ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda Lázaro molhe a ponta do dedo na água e esfregue a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Aqui essa mensagem é bem clara. Há dois lugares quando a gente morrer. Um é os céus, e o outro é o inferno. E aqui Jesus trouxe essa mensagem, mesmo que seja uma mensagem dura, difícil, mas ele trouxe. Naquela época, certamente tinha fariseus, escribas, pessoas conhecedoras da palavra de Deus, que eram muito ricas. Os fariseus eram muito ricos, mas não seguiam o mandamento de Deus, que era amar Ele sobre todas as coisas e amar o seu próximo. E ele trouxe essa mensagem para afrontar essas pessoas que diziam saber a Bíblia de capa a capa, mas não seguiam ela. E aqui Jesus disse que esse homem rico viu Abraão. Certamente essa pessoa conhecia a palavra de Deus, por conhecer que quando as pessoas morrerem vão para o seio de Abraão, e as pessoas que morrerem sem Cristo vão para o Hades. Não vou entrar no mérito, porque tem algumas teologias dizem outras coisas. Não vou entrar nesse mérito. Vou seguir o que a palavra que Jesus está falando aqui. E aqui, Jesus deixa claro que essa pessoa conhecia quem era Abraão, porque ali ele viu Abraão e ele viu aquele mendigo chamado Lázaro. Percebam que ele conhecia quem era esse mendigo, porque ele sabia até o nome dessa pessoa. Ele conhecia o mendigo que passava todos os dias na porta da sua casa, desejando as migalhas que caíam da sua mesa. Aqui esse mendigo passou uma parte da sua vida desejando um pouco daquilo que a pessoa tinha. Às vezes nós somos assim, desejamos um pouco daquelas pessoas lá fora têm. Mas como eu disse para vocês, não tem relação nenhuma. A pessoa ser rica vai ser direcionada diretamente para o inferno. Não é esse o objetivo da palavra, mas sim é
as pessoas adorarem a Deus. Em algumas parábolas anteriormente, Deus fala sobre o uso indevido das riquezas e o modo inexpressivo de se tratar o próximo. Em versículos anteriores, em Lucas mesmo, fala que nós não devemos adorar a Deus e adorar o dinheiro. Nós não devemos adorar o dinheiro para ser algo maior na nossa vida. O nome Lázaro tem um grego, Lázaro, e no hebraico, Lazer, que significado é Deus tem socorrido, Deus tem ajudado. Aqui vemos esse significado desse nome. Aquela pessoa que sofreu na vida toda, que não teve nada, literalmente não teve nada, não teve um teto para morar, não teve nada para comer, mas que teve a sua recompensa no Pai, de ter a tua vida eterna no céu. Não é porque ele era pobre, é porque ele tinha fé e acreditava em Deus. Entenda que as riquezas nenhumas vai levar nem para o céu, nem para o inferno, mas sim a gente acreditar e receber a salvação em Cristo Jesus, que morreu por mim e por você, para que possamos ter a vida eterna no Pai, ter a vida eterna na salvação. Aqui, Lázaro, o homem rico, disse para Abraão: fala para Lázaro molhar o seu dedo e molhar a ponta da sua boca daquilo que estava sofrendo. Entendam que aqui Jesus deixou bem claro que o Hades é só o início do que virá para as pessoas que negarem Cristo. Deus não criou o inferno para as pessoas, para os seus filhos. Deus não criou o inferno para nós. Deus criou o inferno, o diabo e os seus demônios, os anjos caídos. Só que, infelizmente, as pessoas têm pegado esse caminho, por negarem a Cristo, como esse homem rico. Ele era soberbo, ele conhecia a Deus, mas ele negou a Deus todos os dias da sua vida e não amou o seu próximo. E a mensagem que Deus quer deixar para nós é que devemos amar o nosso próximo. Devemos amar as pessoas que estão lá fora como nós mesmos. Sabe por que a igreja de Atos crescia, se multiplicava muito rápido? Porque aquelas pessoas que tinham duas coisas davam para aquela que não tinha nenhuma. Se alguém tem duas casas naquela época, ela dava uma casa para aquele que não tinha nenhuma. O amor ao próximo. Devemos amar a Deus e amar o próximo. Essa é o mandamento de Deus deixou para nós. Devemos amar aquelas pessoas que estão lá fora sofrendo, aquelas pessoas que estão lá fora que estão perturbadas, porque o caminho delas é o inferno. Se elas não aceitarem a Cristo, se eu e você não aceitar a Cristo todos os dias, esse é o caminho. Mas para quem aceitar Jesus e seguir os mandamentos que foi deixado
teremos a vida eterna junto com o Pai, no céu. Aqui no versículo 25 diz: mas Abraão respondeu: filho, lembra-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Mas agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que desejam passar de nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguirão. Entendam que algumas pessoas, algumas religiões dizem que o inferno, o sofrimento no inferno não é eterno. Diz que Deus não é mau o suficiente assim para deixar as pessoas sofrerem eternamente no inferno. Tem algumas religiões que dizem isso, que Deus vai perdoar, é só um período de tempo que as pessoas vão passar no inferno e que Deus vai perdoar. Tem algo que eu ouvi falar que diz que Deus vai perdoar o diabo. Entendam que algumas religiões lá fora tentam distorcer a mensagem, a verdadeira mensagem. Aqui está falando que não tem como nenhuma pessoa que está de um lado passar para o outro, porque há um grande abismo. Então cai por terra essas teologias, essas doutrinas que dizem essas coisas. Não tem como alguém que está no sofrimento passar um período de tempo e passar para o outro lado. Aqui diz que uma pessoa passar do céu para o inferno. Eu acredito que quem está salvo, que está no céu, jamais vai ter no inferno. Mas aquelas pessoas que foram lançadas no inferno não tem como. É somente aqui na vida, é somente aqui na terra que podemos escolher o nosso caminho. O que será que estamos escolhendo no nosso dia a dia? Será que estamos escolhendo o caminho que leva para a salvação ou o caminho que leva para o sofrimento eterno? A porta que leva nós para o céu, ela é estreita, mas o que leva para o inferno é larga. Tem muitas coisas lá fora que parecem ser boas, tem muitas tentações lá fora que parecem ser ótimas, mas parecem ser boas só aqui. Temos que ter esse entendimento que essa vida é passageira. Essa vida aqui na terra é passageira. Teremos uma vida eterna. Teremos uma vida no céu ou no inferno. E aonde é que estamos escolhendo passar a nossa eternidade? Devemos escolher nossa eternidade com o Pai. Negar as nossas vontades, os nossos prazeres, e teremos a recompensa. Aqui esse mendigo não tinha nada, ele literalmente não tinha nada e sofreu com uma doença. Só que a confiança nele, acreditar em Deus e seguir as vontades do Pai, ele teve a sua vida eterna ali junto com Abraão. E aquele homem rico que tinha de tudo, mas negou a Deus, foi lançado para o Hades, para o inferno. No versículo 27 diz: ele respondeu: então eu te suplico, Pai,
mande Lázaro ir à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Percebam que esse homem rico não deixou a sua soberba de lado. Ele acha que esse homem rico ainda é um servo dele. De falar, mande aquele mendigo, aquele Lázaro, ir até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Para que ele vá lá e entregue para essas pessoas, para não vir para este lugar de tormento. Percebam que ele não deixou, mesmo indo para o inferno, o que ele seguia em vida. Aqui no versículo 29 diz: Abraão respondeu, ele tem Moisés e os profetas, ouçam. Aqui, onde fala que tem Moisés, é que tem as leis de Moisés. Aqui estava no Antigo Testamento. Então já tinha todos o Velho Testamento, tinha todas as leis. E tinha os profetas daquela época. Então aqui diz: não vai Abraão, disse ele, mas alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependerão. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Essa relação aqui no final que Jesus deixou é aquilo que eu falei para você, que alguns costumes dos gregos eram que pessoas que vinham entre os mortos e falavam com aquelas pessoas. E aqui Jesus deixou bem claro que não tem como uma pessoa que já morreu voltar à vida. Não tem como isso acontecer. Abraão respondeu: se não ouvem a lei e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Entendam? Se as pessoas de hoje em dia não seguem a Bíblia, não seguem os mandamentos que Cristo, Deus deixou, tampouco essas pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Cristo, vão acreditar em alguém que diz que ouviu, ou que alguém que ressuscitou entre os mortos, vir pegar para essas pessoas. Algumas doutrinas dizem que há ressurreição depois da morte, depois de um período de tempo, as pessoas voltarão à vida. Mas aqui Jesus deixa bem claro para a tua igreja que não tem como alguém que morreu, mesmo que foi para o céu, mesmo que foi para o inferno, não tem como essa pessoa voltar à vida. E aqui Jesus afrontou aqueles ensinamentos, aquelas práticas que tinham naquela época e nem na época nos dias de hoje. Ele afrontou, mostrando que não tem como. Em Apocalipse 21, 8 diz assim: mas os covardes e os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A primeira morte é ser lançado para o Hades. E o lago de fogo vem depois da condenação, onde Deus irá condenar todo mundo. E o lago de fogo cobrirá
E essas pessoas, aonde João revela em Apocalipse, diz que as pessoas covardes, incrédulas, depravadas, assassinos, e os que cometem imoralidades sexuais, os que praticam feitiçarias, os idólatras e todos os mentirosos, será lançado para esse lugar. E esse lugar é de tormento eterno. Esse lugar será eterno. Em Apocalipse 20:10 diz assim: o diabo que se enganava, o diabo que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e os falsos profetas. Esses serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Aqui João deixa bem claro que é para toda a eternidade. Nos dias de hoje vemos os grandes profetas, pessoas que se levantam dizendo ser de Jesus, sendo de Deus, mas pregam um falso evangelho, pregam falsas doutrinas, pregam falsamente a palavra de Deus. Para essas pessoas já há este lugar reservado, já há um lugar de tormento para quem negar a salvação do Pai. Como aquela canção que cantamos: Cristo move as montanhas, Ele tem o poder para salvar. Ele tem poder para salvar a mim e você. Tem o poder para salvar as pessoas que estão lá fora. Mas devemos reconhecer a morte na cruz. Reconhecer que é somente através da morte em cruz que teremos a salvação do Pai. Negar todas essas vontades, esses prazeres. Aqui João em Apocalipse diz algumas pessoas que estão cometendo os pecados e vão ser lançados para o inferno. E aqui ele deixa bem claro que o inferno é para sempre, é para todo o sempre. Então daí não tem essas doutrinas que dizem que é momentâneo, que é só como passagem de um período de tempo. O inferno é eterno. A vida no céu com Deus é eterna. Basta eu e você escolher onde nós queremos passar. Em Apocalipse 21, 3, 4 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqui João revelou um pouco do inferno e ele está revelando um pouco do céu. E aqui ele diz que o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas. Aqui no versículo onde Jesus conta essa história desse mendigo Lázaro, o sofrimento dele foi até essa vida acabar. Os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as doenças que muitas vezes que nós não temos explicação porque seguimos a Deus, mas não tem explicação porque essas doenças nos alcançou, como alcançou esse mendigo que seguia a Deus. Essas dores, essas doenças,
nossas doenças, as doenças que afligem o mundo hoje, não terão no céu. Será enterrada junto comigo e você, junto com as pessoas que morreram. E a sua próxima vida não terá isso, nenhuma dor. No céu não terá ninguém triste. Em Mateus 6:20 diz: mas acumula para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aqui também é uma passagem onde Jesus deixou. Aonde será que é onde estamos deixando nosso coração? Será que estamos querendo conquistar as coisas lá fora e esquecemos de conquistar a nossa vida eterna com o Pai? Aqui diz que não devemos acumular tesouros na terra, mas sim no céu, aonde a traça e a ferrugem não corroem. Entenda, quando esse homem rico morreu, a riqueza dele morreu ali. Aquilo tudo que aquele homem tinha acabou ali naquele momento onde ele morreu e foi sepultado. E ele foi lançado para o inferno. E nenhum real, nenhum bem dele, nenhum bem material dele foi com ele, junto com ele. Nenhum prazer dessa vida na terra vai comigo ou vai com você. Nada que temos aqui vai entrar no reino do céu ou vai entrar no inferno. Nada disso vai acontecer. Então Jesus deixa para nós que devemos buscar as coisas do reino dos céus, aonde o ladrão não vem nos roubar, vem tentar nos furtar, mas sim devemos buscar as coisas dos céus que são eternos, que ali é eterno para sempre. Em 1 Coríntios 2:9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que amam. Tudo que pode ser imaginado, tudo que pode passar na minha cabeça, pode passar na sua cabeça, nada pode imaginar. Nós não podemos imaginar o tamanho da bênção que temos quando nós fomos levados para o céu. Há uma vida preparada na eternidade e não tem nada que possa ser explicado. Aqui Paulo em Coríntios diz: todavia, como está escrito, nenhum olho ouviu, nada que está aqui na terra que a gente já viu, ou qualquer coisa que nós já ouvimos falar, não tem como nós mensurarmos o tamanho do amor de Deus para a tua igreja. Não tem como nós mensurarmos o que nos espera no reino do céu. Por mais que essa mensagem seja uma mensagem difícil, você acha mesmo que aquelas pessoas aqui antigamente, para aqueles judeus, não foi uma mensagem difícil, mas foi uma mensagem de Cristo para a sua igreja, revelando aonde será a vida eterna de quem seguir o caminho das riquezas aqui da terra e o caminho dos céus.
Eu quero frisar para vocês que quem é rico, quem busca ser próximo, ser rico, não tem relação nenhuma de ser condenado para o inferno. Não tem nenhuma relação. Mas aqui o que condenou esse rico foi ele adorar a riqueza que ele tinha e esquecer do próximo que estava bem próximo dele, de somente o cordão daquela casa que separava. Ele sabia até o nome daquele mendigo. Por mais que seja uma mensagem difícil, é uma mensagem de salvação para a igreja. É uma mensagem de salvação no céu, aonde Deus quer nos levar para ter essa vida eterna com Ele, com o Pai no céu. Devemos buscar as coisas do reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas à nossa vida. As demais coisas aqui na terra serão acrescentadas através de Cristo Jesus na nossa vida. Devemos buscar as coisas do céu e não buscar os pecados, os prazeres dessa vida, pois somente isso pode separar a nossa vida eterna com o Pai. Somente isso pode nos separar de Deus. Devemos seguir os mandamentos deixados, devemos seguir essa Bíblia, que muitos dizem estar desatualizada, mas ela é mais atual do que um jornal ao dia. Ela é muito atual. Vemos isso acontecer todos os dias. A ganância das pessoas com o próximo. Isso acontece nos dias de hoje numa proporção muito grande. Pessoas têm negado a Cristo, têm negado sua salvação por bens materiais, têm negado a vida eterna com o Pai, por achar que essas riquezas da terra é eterna. Não tem como adorarmos a dois senhores, como Jesus deixou aqui no versículo em Lucas também. Não tem como nós adorarmos a Deus e adorarmos a Mamon, adorarmos o Deus do dinheiro. Deus quer a sua igreja próspera. Deus quer a sua igreja digna aqui na terra, de passar aqui na terra. Mas nós não devemos deixar isso misturar a nossa mente, misturar nosso pensamento. Não devemos deixar de adorarmos a Deus para adorarmos as coisas desse mundo. As pessoas lá fora estão adorando as coisas momentâneas, mas aqui, como ele deixou, são coisas momentâneas que vão acabar quando a pessoa ser sepultada e uma nova vida há de por vir, e será uma vida eterna, será uma vida eterna com Deus. É isso que Deus deseja para todos. É isso que Deus deseja para a tua igreja. Uma vida eterna junto com Ele. Porque Ele criou o céu para mim e para você. Ele quer eu e você, Ele quer as pessoas que estão lá fora ter essa vida eterna junto com Ele. Uma vida de salvação, de reinar junto com Deus, porque Ele é eterno. Ele é eterno na nossa vida. Glorificado seja o nosso Pai, exaltado seja Deus todos os dias da nossa vida. Que Ele seja o nosso único Deus,
buscar loucamente essa vida com Deus, essa vida eterna com o Pai. Devemos nos apaixonar por Cristo Jesus e por tudo que Ele tem nos proporcionado e quer nos proporcionar cada dia mais. Devemos ser apaixonados, devemos buscar loucamente Ele, buscar o sobrenatural dEle, porque Ele tem algo muito grande em nossas vidas, que muitas das vezes não é aqui na terra, mas é na eternidade. Que temos esse entendimento dessa mensagem. É uma mensagem que nos afronta, é uma mensagem que muitas das vezes não é boa de ouvir, mas é uma mensagem que vem diretamente de Cristo Jesus para a tua igreja, para trazer a salvação da vida eterna com o Pai. Amém? Se coloque em pé. Feche seus olhos. Deus queria falar com alguém nessa noite. Eu já tinha preparado outros 2 temas para pregar. Uma passagem sobre o rei Davi. Depois uma outra sobre a vida de Paulo. E nada aqueceu meu coração, somente essa palavra. Eu creio que Deus falou com alguém aqui nessa noite, que está aqui ou que vai nos ouvir depois dessa mensagem. Pois é uma mensagem que Deus quer que nós nos arrependemos para termos a vida eterna com Ele. Que muitos dizem que Jesus vai demorar para vir. Muitos falam que a vida dele vai demorar. Mas quando Ele nos chamar, será que estamos prontos? Quando Ele nos chamar, a morte pode bater a qualquer momento para mim e para você. Como será que estamos preparados para receber a vida eterna? Muitos falam que Cristo vai demorar para voltar, por isso está esbanjando os banquetes de Satanás nesse mundo. Mas esquece que a morte pode chegar a qualquer momento. Por isso, Deus quis tratar comigo e com você nessa noite. Que quis tratar com quem está ouvindo essa mensagem, quem vai ouvir depois. Ele quer nos salvar. O inferno não foi feito para mim nem para você, pois Ele quer nos salvar, quer que nós tenhamos a vida eterna junto com Ele, no céu onde não haverá nenhuma dor, nenhuma tristeza, não terá nenhuma dificuldade, nenhuma doença, mas terá alegria. Devíamos focar na salvação com Cristo Jesus aqui na terra, todos os dias, porque se um dia Deus quiser nos chamar, estaremos preparados para ter a nossa vida eterna junto com Ele, junto com Cristo Jesus.